Ao longo dos séculos, poucos deuses foram tão mal compreendidos quanto Hades. Seu nome desperta imagens de escuridão, castigo, demônios, inferno. Para muitas pessoas, ele é simplesmente o deus da morte, o grande vilão da mitologia grega. Mas existe um problema. Quase nada disso corresponde às antigas histórias dos gregos. Na verdade, Hades nunca foi o deus da morte. Esse papel pertencia a outra divindade, Thanatos, a própria personificação da morte. Hades também nunca governava um lugar criado para punir toda a humanidade. Seu reino era muito mais complexo. Ali, reis, camponeses, heróis, crianças, todos chegavam depois da morte, independentemente de terem sido bons ou maus. Seu dever não era matar, nem condenar, era manter a ordem em um mundo do qual ninguém escapava. Curiosamente, os próprios gregos evitavam pronunciar seu nome, não porque acreditassem que fosse maligno, mas porque o respeitavam profundamente. Preferiam chamá-lo por outros títulos: o invisível, o rico, o senhor dos muitos. Esses nomes revelavam muito sobre sua verdadeira natureza. Invisível, porque raramente deixava seu reino, e porque ninguém podia vê-lo quando usava o elmo mágico que receberia mais tarde. Rico, porque todas as riquezas escondidas sob a terra pertenciam ao seu domínio. Metais preciosos, pedras raras e, principalmente, as incontáveis almas dos mortos. Nenhum outro deus possuía tantos súditos. Mesmo assim, Hades quase nunca aparecia entre os conflitos do Olimpo, enquanto Zeus se envolvia em guerras, enquanto Poseidon provocava tempestades, enquanto Ares espalhava batalhas, enquanto Hermes cruzava o mundo levando mensagens. Hades permanecia em silêncio, governando um reino onde absolutamente todos chegariam um dia. Talvez seja justamente essa distância que tenha alimentado tantos equívocos. O ser humano sempre temeu aquilo que não consegue conhecer, e poucos lugares despertavam tanto medo quanto o mundo dos mortos. Mas compreender Hades exige voltar muito antes da existência do próprio submundo, antes dos homens, antes do Olimpo, antes mesmo de Zeus governar os céus. Porque Hades não nasceu como senhor dos mortos. Ele nasceu como um príncipe, filho de um dos seres mais poderosos que já existiram. Um governante tão temido, que chegou a devorar os próprios filhos. Foi naquele ambiente de medo, traição e profecias que começou a história daquele que um dia governaria o reino dos mortos. Antes de Hades existir, o universo já havia conhecido uma guerra muito mais antiga. Uma guerra entre forças tão poderosas que decidiria o destino de toda a criação. Muito antes de existir o Olimpo, o universo era governado pelos titãs. Eles pertenciam a uma geração muito mais antiga do que os famosos deuses gregos. E, acima de todos eles, estava Cronos. Mas sua história de poder começou muito antes de ocupar o trono. Segundo a antiga mitologia, no princípio existia apenas o caos, uma força primordial da qual surgiram as primeiras entidades do universo. Entre elas, Gaia, a própria Terra, e Urano, o céu. Da união entre os dois nasceram inúmeros seres: os titãs, os ciclopes e os hecatonquíros, gigantes de 100 braços, 50 cabeças. Urano, porém, temia alguns de seus próprios filhos, especialmente aqueles cuja aparência lhe parecia monstruosa. Por medo ou por crueldade,
decidiu aprisioná-los nas profundezas da terra. Gaia sofreu ao ver seus filhos condenados daquela maneira. Revoltada, convenceu um dos titãs a enfrentar o próprio pai. Esse titã era Cronos. Armado com uma enorme foice de adamante, Cronos emboscou Urano e o derrotou. Com esse ato, o antigo senhor do universo caiu, e Cronos tornou-se o novo governante da criação. Parecia o início de uma nova era, mas havia um detalhe inquietante. Antes de desaparecer, Urano lançou uma profecia. Assim como ele fora destronado por um filho, Cronos também perderia o poder pelas mãos de um de seus descendentes. Aquela maldição passou a persegui-lo. No começo, tentou ignorá-la, mas, conforme os anos passaram, o medo transformou-se em obsessão. Cronos casou-se com sua irmã, Reia, e logo nasceram os primeiros filhos, Hestia, Deméter, Hera. Depois veio Hades. Em seguida, Poseidon. Cada nascimento deveria ser motivo de alegria, mas, para Cronos, representava uma ameaça. Ele acreditava que qualquer um daqueles filhos poderia cumprir a antiga profecia. Então tomou uma decisão aterrorizante. Assim que cada criança nascia, ele a engolia, viva. Não os matava. Eles permaneciam presos dentro de seu próprio corpo, como se o rei dos titãs acreditasse que pudesse derrotar o destino simplesmente impedindo seus filhos de crescer. Reia assistia tudo sem poder reagir. Um filho após o outro desaparecia diante de seus olhos. Primeiro Hestia, depois Deméter, Hera, Hades, Poseidon. Todos tiveram exatamente o mesmo destino. Imagine por um instante o futuro senhor do submundo, o futuro deus dos mares, a futura rainha do Olimpo, todos aprisionados dentro do próprio pai. O universo parecia condenado. A profecia jamais poderia cumprir-se. Mas havia algo que Cronos jamais compreendeu. Na mitologia grega, quanto mais alguém tenta fugir do destino, mais próximo costuma ficar dele. Quando Reia engravidou novamente, sabia que não suportaria perder outro filho. Decidiu agir. Escondeu-se na ilha de Creta. Ali deu à luz seu último filho, Zeus. Em seguida, enrolou uma grande pedra em panos, fazendo aparecer um bebê. Levou o embrulho até Cronos. Sem desconfiar de nada, o rei dos titãs repetiu o gesto que já havia feito tantas vezes. Engoliu a pedra. Acreditava ter derrotado mais uma vez a profecia. Mas, naquele mesmo instante, o verdadeiro Zeus crescia escondido, muito longe dos olhos do pai. Sem que Cronos percebesse, o início do fim de seu reinado já havia começado. E, quando Zeus finalmente retornasse, não viria sozinho, porque primeiro precisaria libertar seus irmãos, inclusive aquele que um dia governaria o reino dos mortos, Hades. Durante muitos anos, Zeus permaneceu escondido na ilha de Creta. Enquanto isso, Cronos continuava acreditando que havia derrotado a antiga profecia. O rei dos titãs governava absoluto. Nada parecia ameaçar seu poder, mas o destino já estava em movimento. Quando Zeus atingiu a idade adulta, decidiu que era hora de enfrentar o pai. Segundo uma das versões mais conhecidas da mitologia, com a ajuda da Oceane de Metis, preparou uma bebida poderosa. Ao bebê-la, Cronos foi tomado por uma dor intensa. Pouco depois, começou a vomitar. Primeiro surgiu a pedra que acreditava ter engolido no lugar de Zeus. Depois, um a um, seus filhos voltaram à luz. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, todos reapareceram vivos. O tempo não havia passado para eles. Agora,
Depois de anos aprisionados, os irmãos estavam novamente reunidos, mas recuperar a liberdade era apenas o começo. Cronos ainda governava o universo, e os titãs permaneciam ao seu lado. A guerra era inevitável. Assim começou a titanomaquia, o maior conflito de toda a mitologia grega. Durante 10 anos, os dois lados lutaram sem conseguir uma vitória definitiva. De um lado, os titãs, experientes, gigantescos, acostumados a dominar o mundo desde muito antes do nascimento dos homens. Do outro, os jovens deuses liderados por Zeus, Hades, Poseidon, Hera, Deméter, Hestia e diversos aliados. As montanhas tremiam, os mares agitavam-se, os céus eram tomados por tempestades. Segundo os antigos poemas, era como se o próprio universo estivesse sendo despedaçado. Mesmo assim, nenhum dos dois exércitos conseguia vencer. Foi então que Gaia voltou a interferir. A antiga deusa da terra revelou a Zeus que existiam aliados capazes de decidir aquela guerra, mas permaneciam presos. Eram justamente os filhos que Urano havia aprisionado muito tempo antes, os Ciclopes e os Hecatonquíros. Zeus desceu até o Tártaro, libertou aqueles gigantes e, em troca, recebeu sua ajuda. Os Ciclopes eram mestres da forja. Como demonstração de gratidão, criaram armas destinadas aos 3 irmãos. Para Zeus, forjaram o raio, a arma que se tornaria o símbolo máximo de seu poder. Para Poseidon, criaram o tridente, capaz de controlar os mares e provocar terremotos. E para Hades, entregaram um objeto diferente de qualquer outro, um elmo, conhecido como o elmo da invisibilidade. Quem o utilizasse desapareceria completamente da vista de qualquer inimigo. Era muito mais do que uma simples proteção. Era uma arma estratégica. Enquanto Zeus enfrentava os titãs com seus raios, enquanto Poseidon fazia a terra tremer, Hades podia mover-se sem ser visto, atacar de surpresa, entrar onde nenhum adversário esperava. A guerra mudou completamente, mas havia ainda outro reforço. Os Hecatonquíros. Cada um possuía 100 braços. Durante a batalha, lançavam centenas de enormes pedras ao mesmo tempo. Seu ataque era devastador. Pela primeira vez, os titãs começaram a recuar. Cronos percebeu que perderia o trono da mesma forma que seu próprio pai. A antiga profecia finalmente se cumpria. Depois de uma batalha colossal, os olimpianos venceram. Grande parte dos titãs foi lançada no Tártaro, uma prisão tão profunda que ficava muito abaixo do próprio mundo dos mortos. Ali permaneceriam guardados pelos Hecatonquíros. A guerra havia terminado. O universo tinha novos governantes. Mas agora surgia outra pergunta: quem governaria cada parte da criação? A resposta seria tomada de uma forma surpreendentemente simples. Os 3 irmãos não brigariam pelo poder. Eles lançariam sortes, e aquele sorteio definiria o destino de todo o universo, inclusive o caminho que transformaria Hades no senhor do submundo. Com a derrota dos titãs, uma nova era começava. O antigo mundo havia sido destruído. Cronos já não governava. Os titãs estavam aprisionados. Agora, os 3 irmãos precisavam decidir como administrariam a criação. Zeus, Poseidon e Hades. Cada um havia desempenhado um papel fundamental na vitória. Nenhum aceitava ser considerado inferior ao outro.
se tentassem resolver a questão pela força. Uma nova guerra poderia começar imediatamente. Por isso, escolheram outro caminho, segundo a tradição preservada pelos antigos poetas gregos. Os três lançaram sortes. O destino do universo seria decidido pelo acaso. O primeiro reino ficou com Zeus. Os céus, as nuvens, os relâmpagos, as tempestades. A partir daquele momento, ele tornava-se o rei do Olimpo. O segundo domínio coube a Poseidon. Todos os mares, oceanos, rios e também os terremotos. Cada vez que seu tridente atingia a terra, montanhas podiam estremecer. O último sorteio ficou para Hades. Seu reino seria o mundo inferior, o vasto domínio onde chegariam todas as almas depois da morte. É aqui que nasce um dos maiores equívocos da mitologia. Muitos imaginam que Hades recebeu o pior dos reinos, como se tivesse sido castigado. Os gregos antigos, porém, não enxergavam dessa forma. O submundo não era um lugar pequeno, nem insignificante. Era, na verdade, o maior reino de todos, porque cedo ou tarde, todo ser humano acabaria atravessando seus portões. Reis, camponeses, guerreiros, filósofos, heróis, todos. Nenhum outro deus governava tantos súditos. Além disso, as riquezas escondidas sob a terra também pertenciam ao seu domínio. Ouro, prata, diamantes, pedras preciosas. Tudo aquilo que permanecia enterrado fazia parte do reino de Hades. Por isso, outro de seus títulos era Plutão, derivado da palavra grega Plouton, o rico, não apenas pelas riquezas minerais, mas porque possuía o bem mais abundante de todos, as almas dos mortos. Mesmo assim, seu reino possuía regras rígidas. Uma vez atravessados seus portões, quase ninguém podia retornar. Nem mesmo os deuses costumavam entrar ali sem motivo. O submundo era um território separado, com suas próprias leis, seus próprios guardiões, seus próprios juízes. Enquanto Zeus governava os vivos, Hades governava aqueles cuja jornada havia terminado. Curiosamente, os três irmãos continuaram iguais em poder. Zeus era considerado rei dos deuses, mas não governava diretamente os mares de Poseidon, nem interferia livremente no reino de Hades. Cada domínio possuía autonomia. Cada deus exercia autoridade absoluta dentro de seu próprio território. Talvez por isso, Hades quase nunca aparecesse nas disputas do Olimpo. Seu trabalho era diferente, silencioso, constante, inescapável. Enquanto os homens celebravam vitórias, construíam cidades, travavam guerras ou sonhavam com o futuro, ele permanecia aguardando, porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, todos percorreriam o mesmo caminho. Mas, como era exatamente esse reino? O que acontecia depois da morte? Quem recebia as almas? Quem decidia seu destino? Os antigos gregos criaram uma das descrições mais fascinantes da vida após a morte de toda a antiguidade. Um mundo inteiro, escondido sob a terra, habitado por juízes, monstros, rios sagrados, heróis e espíritos que jamais voltariam ao mundo dos vivos. Para os antigos gregos, a morte não representava o fim. Ela era apenas o início de outra jornada. Quando o último suspiro chegava, a alma abandonava o corpo, mas ela ainda não pertencia ao reino de Hades. Primeiro, precisava encontrar o caminho. Segundo a tradição,
O mensageiro Hermes assumia uma de suas funções mais importantes. Como Hermes Psicopompo, ele guiava as almas até os limites do mundo dos mortos. Ali, a jornada mudava completamente. Diante delas corria um rio escuro, silencioso, profundo. Era um dos rios do submundo. O mais conhecido deles era o Aqueronte, o rio da dor. Em algumas tradições, também aparecia o Estige, o rio dos juramentos sagrados dos deuses. Independentemente da versão, uma certeza permanecia. Ninguém atravessava aquelas águas sozinho. À margem aguardava uma figura misteriosa, um velho barqueiro. Seu nome era Caronte, silencioso, de aparência severa. Sua única função era transportar as almas para o outro lado. Mas havia uma condição. Era preciso pagar. Por isso, os gregos tinham o costume de colocar uma moeda junto ao corpo dos mortos, muitas vezes sob a língua ou sobre os olhos. Era o pagamento destinado ao barqueiro. Quem não possuía a moeda, segundo a crença, ficava vagando durante anos pelas margens do rio, sem conseguir entrar no reino de Hades. Depois da travessia, as almas encontravam o primeiro grande guardião, Cérbero, o enorme cão de 3 cabeças, filho dos monstruosos Tifão e Equidna. Seu trabalho era simples: impedir que os mortos escapassem. Ao contrário do que muitos imaginam, Cérbero não atacava quem entrava. Seu verdadeiro dever era garantir que ninguém saísse. Depois de passar por ele, a alma finalmente chegava diante dos juízes. Na tradição mais conhecida, eram 3: Minos, Radamanto e Éaco. Cada um avaliava a vida daquela pessoa, suas escolhas, suas ações, sua justiça. Somente depois desse julgamento, o destino era definido. Mas o submundo não era um único lugar. Na verdade, era dividido em diferentes regiões. A maioria das almas seguia para os campos de Asfódelos, um vasto lugar cinzento, nem de sofrimento extremo, nem de felicidade absoluta. Ali permaneciam aqueles que viveram vidas comuns, sem grandes feitos, mas também sem grandes crimes. Os heróis, os homens considerados extraordinários, os virtuosos, recebiam outro destino: os Campos Elíseos, um lugar de paz, luz, beleza, onde a existência continuava livre das dores da vida mortal. Era o equivalente mais próximo daquilo que hoje muitas pessoas imaginam como um paraíso. Mas havia também um terceiro destino, muito mais temido: o Tártaro, tão profundo que alguns poetas diziam estar tão abaixo do submundo quanto o céu estava acima da terra. Ali eram aprisionados os maiores inimigos da ordem divina, os titãs derrotados, gigantes, imortais que haviam cometido crimes considerados imperdoáveis. Foi nesse lugar que surgiram algumas das punições mais famosas da mitologia. Sísifo, condenado a empurrar eternamente uma enorme pedra-montanha acima. Sempre que estava prestes a alcançar o topo, a pedra rolava novamente, obrigando-o a recomeçar. Tântalo, condenado a permanecer dentro da água, sem jamais conseguir beber. Frutas pendiam acima de sua cabeça, mas sempre se afastavam quando tentava alcançá-las. Ixion, preso para sempre a uma roda em chamas. Cada castigo refletia exatamente os crimes cometidos durante a vida. Era uma justiça simbólica, implacável. Durante todo esse processo, Hades observava, mas quase nunca interferia. Seu papel não era escolher arbitrariamente quem sofreria ou seria recompensado. As decisões pertenciam aos juízes. Seu dever era manter a ordem daquele reino, garantir que as leis fossem cumpridas e assegurar que o ciclo entre vida e morte jamais fosse quebrado.
Mesmo sendo um lugar temido, o submundo possuía uma lógica, uma organização, uma estrutura muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. E foi justamente nesse reino que Hades viveria um dos acontecimentos mais importantes de toda a sua existência: o encontro com uma jovem deusa, filha de Deméter, que mudaria para sempre o destino do submundo. Seu nome era Perséfone. Durante muito tempo, Hades governou sozinho, enquanto os deuses do Olimpo viviam entre banquetes, festas e disputas. Ele permanecia em seu reino silencioso. Raramente deixava o submundo. Seu dever era constante. Todos chegavam até ele, mas ninguém permanecia ao seu lado, até que um dia seus olhos voltaram-se para a superfície. Ali vivia Perséfone, filha de Zeus e da deusa Deméter. Perséfone era jovem. Segundo os antigos poemas, costumava caminhar pelos campos colhendo flores ao lado de ninfas. Representava a juventude, a fertilidade e o renascimento da natureza. Hades apaixonou-se por ela, mas havia um problema. Ele era o senhor dos mortos. Seu reino inspirava medo. Poucos aceitariam descer voluntariamente até aquele lugar. Segundo uma das versões mais antigas do mito, Hades procurou Zeus. Pediu autorização para casar-se com Perséfone. Zeus, sem desejar enfrentar diretamente a ira de Deméter, não respondeu claramente. Também não proibiu. Seu silêncio acabou sendo interpretado como consentimento. Foi então que Hades decidiu agir. Certo dia, enquanto Perséfone colhia flores em um vasto campo, algo extraordinário aconteceu. Uma flor de beleza incomum surgiu diante dela. Ao aproximar-se para apanhá-la, a terra começou a tremer, o solo abriu-se, e uma carruagem negra surgiu das profundezas. Era conduzida por 4 cavalos imortais. No comando estava Hades. Antes que as ninfas conseguissem reagir, ele tomou Perséfone e retornou ao submundo. A terra fechou-se novamente, como se nada tivesse acontecido. Os gritos de Perséfone ecoaram pelo mundo, mas apenas algumas divindades afirmaram tê-los ouvido. Quando Deméter descobriu o desaparecimento da filha, entrou em desespero. Durante dias, depois semanas e finalmente meses, percorreu toda a terra procurando por Perséfone. Perguntou a homens, ninfas, deuses. Ninguém respondia. Sua tristeza transformou-se em abandono. Deméter era a deusa responsável pela agricultura, pelas colheitas, pela fertilidade da terra. Enquanto procurava a filha, deixou de cumprir sua função. As plantações morreram. As árvores deixaram de produzir frutos. Os campos secaram. O inverno pareceu espalhar-se por toda parte. Pela primeira vez, a humanidade começou a enfrentar a fome. Os homens já não conseguiam colher alimento. Os sacrifícios aos deuses diminuíram. O próprio equilíbrio do mundo começou a ruir. Zeus percebeu que a situação tornava-se insustentável. Sem colheitas, os homens desapareceriam. E sem homens, também desapareceriam os cultos dedicados aos próprios deuses. Era preciso resolver o conflito. Hermes foi enviado ao submundo, levando uma ordem. Perséfone deveria voltar. Hades aceitou, mas antes da partida, ofereceu à jovem alguns grãos de romã. Ela os comeu. Parecia um gesto simples, mas possuía um significado profundo. Nas antigas tradições, quem se alimentasse no submundo criava um vínculo com aquele reino.
Quando Perséfone retornou, Deméter finalmente reencontrou a filha. A natureza voltou a florescer. Mas havia um detalhe. Perséfone havia comido os frutos do submundo. As moiras, as antigas fiandeiras do destino, determinaram então um acordo. Durante parte do ano, Perséfone permaneceria ao lado da mãe. A terra floresceria. As árvores produziriam frutos. Os campos voltariam à vida. Mas durante outra parte do ano, ela retornaria ao lado de Hades. Quando isso acontecesse, Deméter mergulharia novamente na tristeza. As folhas cairiam, o frio chegaria, as plantações descansariam. Assim, os antigos gregos explicavam o nascimento das estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Mais do que uma simples história de amor ou de separação. Era um mito que explicava o próprio ciclo da natureza. Curiosamente, depois desse episódio, Perséfone deixou de ser apenas a jovem filha de Deméter. Transformou-se na rainha do submundo. Ao lado de Hades, passou a dividir o governo daquele vasto reino. Em muitos mitos posteriores, ela aparece tomando decisões, recebendo heróis e exercendo autoridade ao lado do marido. Mas nem mesmo o reino dos mortos estava completamente isolado. De tempos em tempos, alguns mortais tentavam desafiar suas leis. Alguns buscavam resgatar pessoas amadas. Outros simplesmente acreditavam ser capazes de vencer a morte. Pouquíssimos conseguiram sequer atravessar seus portões. E aqueles que ousaram entrar jamais esqueceram o que encontraram diante do trono de Hades. Pouquíssimos mortais ousaram entrar no reino dos mortos. Os antigos gregos acreditavam que aquele era um caminho sem volta. Depois que uma alma atravessava os rios do submundo, seu destino estava decidido. Mesmo os deuses respeitavam aquelas leis, mas alguns homens, movidos pelo amor, pela ambição ou pelo orgulho, tentaram desafiar aquilo que parecia impossível. E nenhum deles esqueceria o preço dessa decisão. A história mais famosa talvez seja a de Orfeu, filho da musa Calíope. Era considerado o maior músico de toda a Grécia. Diziam que sua lira possuía um poder extraordinário. Quando tocava, as árvores inclinavam seus galhos, os rios diminuíam a correnteza, animais selvagens tornavam-se dóceis, até as pedras pareciam mover-se ao som de sua música. Orfeu apaixonou-se por Eurídice. Os dois casaram-se, mas a felicidade durou pouco. Pouco tempo depois, Eurídice foi mordida por uma serpente e morreu. Inconformado, Orfeu tomou uma decisão que nenhum homem comum ousaria tomar. Desceu ao submundo. Quando chegou diante de Caronte, não usou violência. Tocou sua lira. O velho barqueiro ficou imóvel. Pela primeira vez, permitiu que um vivo atravessasse o rio. Depois veio Cérbero, o enorme cão de 3 cabeças. Também ele foi acalmado pela música. Finalmente, Orfeu chegou diante do trono de Hades e Perséfone. Então começou a tocar. Os antigos poetas contam que até as almas condenadas interromperam seus sofrimentos para ouvi-lo. Sísifo deixou sua pedra. Tântalo esqueceu sua sede. O silêncio tomou conta do reino dos mortos. Nem Hades permaneceu indiferente. Comovido, aceitou devolver Eurídice, mas estabeleceu uma única condição. Durante toda a subida até o mundo dos vivos, Orfeu não poderia olhar para trás, nem uma única vez. Os dois começaram a caminhada. Orfeu ouvia apenas os passos da esposa.
Quanto mais se aproximavam da saída, maior ficava a dúvida. Será que Hades realmente cumprirá sua promessa? Pouco antes de alcançar a luz, a insegurança venceu. Orfeu virou-se. Por um breve instante, viu Eurídice novamente, mas imediatamente ela começou a desaparecer, retornando para sempre ao reino dos mortos. Foi a última vez que os dois se encontraram. Outra história famosa envolve Héracles, o maior herói da Grécia. Durante seus famosos 12 trabalhos, recebeu uma missão aparentemente impossível: trazer Cérbero para o mundo dos vivos, sem matá-lo, sem utilizar armas. Para cumprir essa tarefa, Héracles precisou descer ao submundo. Chegando diante de Hades, pediu permissão. O deus aceitou, desde que o herói dominasse Cérbero apenas com a própria força. A batalha foi brutal, mesmo enfrentando um dos monstros mais temidos da mitologia. Héracles conseguiu subjugar o enorme cão, levou-o temporariamente à superfície, cumpriu sua missão e depois devolveu Cérbero ao seu posto. Nem todos, porém, tiveram a mesma sorte. Dois amigos inseparáveis, Teseu e Pirito, tomaram uma das decisões mais absurdas da mitologia. Pirito acreditava que poderia casar-se com Perséfone, rainha do submundo. Os dois desceram até o reino de Hades, mas o deus compreendeu imediatamente suas intenções. Recebeu-os cordialmente, convidou-os a assentar. Os heróis aceitaram, mas aquelas não eram cadeiras comuns. Eram assentos encantados. No instante em que se sentaram, ficaram presos, incapazes de levantar. Ali permaneceram durante anos, até que Héracles, em outra ocasião, conseguiu libertar Teseu. Pirito jamais voltou. Essas histórias revelam algo importante. Hades não era um governante cruel por prazer, mas também não permitia que suas leis fossem quebradas. Quem entrava em seu reino precisava aceitar suas regras. Mesmo os maiores heróis da Grécia compreendiam isso. No entanto, entre todas essas histórias, existe uma verdade que costuma surpreender muita gente. Apesar de governar o mundo dos mortos, Hades quase nunca era o verdadeiro vilão da mitologia. Na maioria dos relatos, ele aparece como um juiz, um guardião, um administrador, e não como um deus movido pela maldade. Talvez o maior erro da história tenha sido confundir o Senhor dos Mortos com o próprio mal. Quando pensamos na mitologia grega, alguns deuses imediatamente vêm à mente. Zeus, impulsivo, temperamental, conhecido por seus inúmeros romances. Poseidon, capaz de destruir cidades inteiras quando se enfurecia. Ares, que encontrava prazer na guerra. Dionísio, ligado aos excessos. Até mesmo Apolo, símbolo da razão. Em alguns mitos demonstravam um lado implacável. Os deuses gregos eram profundamente humanos. Sentiam inveja, raiva, ciúme, vaidade. Cometiam erros. Puniam mortais por orgulho. Entravam em disputas constantes. Mas quando observamos atentamente a trajetória de Hades, algo chama a atenção. Ele quase nunca fazia parte desses conflitos. Depois de receber o submundo, praticamente desapareceu das grandes disputas do Olimpo, enquanto Zeus discutia com Hera, enquanto Atena e Poseidon competiam por cidades, enquanto Afrodite provocava guerras por causa de sua beleza. Hades permanecia em seu reino, governando, cumprindo sua função.
sem buscar poder sobre os irmãos. Na verdade, os relatos sobre Hades são surpreendentemente poucos, e talvez isso diga muito sobre seu caráter. Ele não precisava provar sua autoridade, porque ninguém podia escapar dela, mesmo quando heróis invadiam seu reino. Hades normalmente não reagia por vingança. Aplicava apenas as regras que existiam para todos, até mesmo no mito de Orfeu, quando permitiu que Eurídice retornasse ao mundo dos vivos. Não o fez por obrigação, mas por compaixão. Foi Orfeu quem descumpriu a única condição estabelecida. No episódio de Heracles, também não tentou impedir o herói de cumprir sua missão. Aceitou o desafio, desde que as regras fossem respeitadas. Mesmo a história de Perséfone, tão frequentemente apresentada como prova de sua crueldade, possui nuances importantes. Em diversas versões antigas, Zeus havia concordado com o casamento. Outras tradições mostram que Perséfone, com o passar do tempo, tornou-se uma rainha poderosa do submundo, não uma simples prisioneira. Isso não significa que Hades fosse perfeito. Os próprios gregos reconheciam que o rapto de Perséfone era um acontecimento dramático, mas também compreendiam que os mitos possuíam diferentes interpretações. O que chama atenção é outra coisa. Enquanto muitos deuses castigavam mortais por simples vaidade, é extremamente raro encontrar Hades punindo alguém por orgulho pessoal. Seu papel era preservar o equilíbrio, porque, sem morte, também não existiria vida. Sem fim, não haveria novos começos. Os gregos entendiam isso muito bem. Por mais dolorosa que fosse, a morte fazia parte da ordem natural do universo, e Hades era o responsável por garantir que essa ordem jamais fosse rompida. Talvez por isso, mesmo sendo um deus temido, ele também era respeitado. Os antigos evitavam pronunciar seu nome, não porque acreditassem que fosse maligno, mas porque falar do Senhor dos Mortos era lembrar daquilo que nenhum ser humano podia evitar. Curiosamente, a imagem sombria que hoje conhecemos surgiu muito tempo depois. À medida que novas religiões se espalharam, o reino de Hades começou a ser comparado ao inferno. Os dois conceitos passaram a misturar-se no imaginário popular. Livros, pinturas, filmes, jogos transformaram Hades em uma figura semelhante ao diabo. Mas essa comparação nunca existiu na religião dos antigos gregos. Para eles, Hades não era a personificação do mal. Era apenas o governante de um lugar inevitável. Um Deus que mantinha o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Talvez o maior equívoco da história da mitologia tenha sido julgar Hades por ideias que jamais fizeram parte de seu próprio mundo. Poucos personagens da antiguidade atravessaram tantos séculos quanto Hades. Seu nome sobreviveu ao desaparecimento da religião grega, ao fim das cidades-estado, à queda dos impérios, à mudança das crenças. Mesmo hoje, milhões de pessoas reconhecem imediatamente quem ele é. Mas existe uma curiosidade. Quanto mais famoso Hades se tornou, mais distante ficou da imagem criada pelos próprios gregos. Ao longo dos séculos, seu reino começou a ser confundido com o conceito de inferno desenvolvido por outras tradições religiosas. As diferenças entre esses mundos foram desaparecendo no imaginário popular. Pouco a pouco, o governante dos mortos passou a ser visto como o próprio senhor do mal. Essa transformação aparece em pinturas medievais, em poemas, no teatro, na literatura moderna, mais tarde, no cinema, nos videogames.
Nas séries, em praticamente todas essas representações, Hades tornou-se um vilão, uma figura demoníaca, movida pela maldade. Mas basta voltar aos textos antigos para encontrar um personagem completamente diferente. Os gregos não adoravam Hades por medo. Também não odiavam. Eles o respeitavam, porque sabiam que a morte era parte inevitável da existência. Para eles, o submundo não era apenas um lugar de sofrimento. Era o destino comum de toda a humanidade. Ali chegavam reis e escravos, heróis e criminosos, sábios e guerreiros. Todos eram julgados pelas mesmas leis. Essa talvez seja a característica mais marcante de Hades. A imparcialidade. Ele não escolhia quem morreria. Não perseguia mortais por orgulho. Não buscava conquistar o Olimpo. Não desejava substituir Zeus. Seu dever era outro: manter o equilíbrio entre vida e morte. Enquanto os homens construíam cidades, travavam guerras, descobriam novos mundos, ou escreviam sua própria história, Hades permanecia silencioso, sabendo que, um dia, todos atravessariam os portões de seu reino. Talvez por isso, os antigos o chamassem também de o invisível, porque sua presença raramente era percebida, mas jamais deixava de existir. Seu reino era o único do qual nenhum homem podia escapar para sempre. No fim, a história de Hades nunca foi apenas sobre um deus. Ela sempre foi uma maneira encontrada pelos gregos para responder à maior pergunta da humanidade: o que existe depois da morte? Cada civilização respondeu de forma diferente. Os egípcios imaginaram o julgamento de Osíris. Os nórdicos falaram sobre Valhalla. Diversas tradições criaram seus próprios caminhos para explicar o destino da alma. Os gregos imaginaram um reino governado por Hades, com rios, juízes, heróis, campos de paz e prisões eternas. Mais do que um simples mito, era uma tentativa de compreender aquilo que nenhum ser humano podia experimentar e depois contar. Talvez seja justamente por isso que Hades continua despertando tanta curiosidade, porque falar sobre ele é, de certa forma, falar sobre o próprio destino de todos nós. Durante muito tempo, Hades foi apresentado como o grande vilão da mitologia grega. Mas quando voltamos às histórias contadas pelos antigos, encontramos algo muito diferente. Um governante reservado, quase sempre justo, respeitado até pelos outros deuses, responsável por manter uma ordem que nenhum mortal podia desafiar. Seu reino não representava apenas o fim da vida, representava a continuidade de um ciclo. Por quê? Para os gregos, vida e morte nunca foram inimigas. Eram partes inseparáveis da mesma existência. Talvez por isso, entre todos os deuses do Olimpo, Hades seja um dos mais fascinantes, não pelo poder que demonstrava, mas pelo silêncio com que governava, não pelas guerras que venceu, mas pela certeza de que, cedo ou tarde, nenhum rei, nenhum herói, nenhum império poderia deixar de atravessar os portões do seu reino. E é justamente essa inevitabilidade que transformou Hades em uma das figuras mais marcantes de toda a mitologia grega.